Fala aí, crente! Bora começar mais um episódio com o nosso querido convidado pastor Isaías. Bora, Diego? Bora! Gente, ó, a semana passada a gente se emocionou aqui com a história e a relação do pastor Isaías e suas experiências com Deus. Essa semana a gente queria aproveitar de todo esse conhecimento que ele tem, toda essa bagagem, para a gente entender um pouco mais como é que pensa essa mente brilhante, como é que ele vê a igreja hoje, a igreja para o futuro, como é que ele imagina a nossa sociedade cristã, lutando aqui nos próximos tempos. Então a gente queria ouvir um pouquinho mais do pastor Isaías. A gente ouviu um pouco da tua história, agora a gente vai ouvir um pouco do futuro do profeta Isaías, trazendo para a humanidade. Senhor, mas antes, o que tem que fazer? Tem que pedir para ele falar as coisas. Curte o nosso vídeo. Curtiu? Compartilha com os amigos. Compartilhou? Se inscreve no canal. Se inscreveu? Ativa o sininho das notificações. Fez tudo isso? Bora lá no Instagram. Segue nossa página, @Fala aí Crente Podcast. Segue a página do Prof_Diego_Ribeiro. Top, hein? Agora ele tem Instagram. É novinho no Instagram, tá, gente? Sem nem usar. Tem que postar uns negócios, né? Por favor. E também dá um pulinho lá no TikTok. TikTok Fala aí Crente Podcast. Diego ainda não tem. Pastor Isaías ainda não tem. E eu digo ainda porque... Tá rolando uma campanha. Se você não sabe qual é essa campanha, dá uma olhada no vídeo anterior. Tem uma campanha rolando no TikTok do pastor Isaías com dancinha. Vai ser top. Vai. Então bora lá. Bora lá. Fala aí, crente. Fala aí, crente. Fala aí, crente. Pastor, é contigo. Bem, o tema aí é bastante amplo e sugestivo, né? Então é mais uma questão de opinião mesmo, como a gente vê, como a gente está enxergando tudo isso. Eu diria que em todos os tempos, em todas as gerações, sempre vai haver a igreja de Jesus Cristo, a autêntica igreja do Senhor. Quando as pessoas começam a dizer assim, a igreja de hoje morreu, a igreja de hoje acabou, a igreja não existe mais, essa coisa toda, isso é uma utopia. Porque, assim como Deus falou para Elias, olha, você não ficou sozinho não. Ainda tenho 7.000 que não se curvaram a Baal. Estavam guardados. No momento que Elias olhou para os lados e achou que não tinha mais ninguém. Só eu fiquei, Senhor. Então, a igreja... Tem muito, as pessoas olham para a igreja hoje de duas formas. Uma é do jeito que eu gostaria de ver a igreja, né? Então os saudosistas, eles vão sempre olhar para a igreja como uma igreja decadente, comparando com o que ele conheceu lá atrás. E eu diria que a tradição, se a gente tiver... A igreja do futuro é a igreja que conseguirá unir e manter a tradição e o moderno ao mesmo tempo. Porque a tradição por si só é saudosismo. O moderno por si só é budismo. Então a gente está vendo as duas coisas acontecer nos dias atuais. Nós estamos vendo os saudosistas que tentam manter a tradição de como se cultuava a Deus nos anos 70, nos anos 60, e nós estamos vendo o grupo de pessoas que querem uma modernidade para a igreja, mas uma igreja sem raiz, sem valores, sem princípios, né? Do que vale tudo. Então eu resumo dessa forma, dizendo que a igreja que se apega 100% à tradição, ela é uma igreja saudosista. Ela não vive o presente, muito menos o futuro. Viverá o futuro. A igreja que se apega 100% ao moderno e tenta desprezar completamente a tradição da igreja, ela é uma igreja de modismo. Também ela não tem sustentação, ela não vai resistir. Mas a igreja do futuro, tá? Preparada para o futuro, é a igreja que consegue juntar as duas coisas. Ela mantém a sua tradição
e ela está aberta ao moderno. E quando ela consegue fazer essa fusão das duas coisas, ela está garantida para o dia de amanhã. Deixa eu jogar uma bomba, já que eu tô aqui diante de dois grandes teólogos, gente que entende da coisa, e eu sou o camarada aqui que não entende muita coisa disso. Eu queria lançar para vocês dois. E aí a gente discute. A gente não, né? Eu só ouço e vocês discutem. Eu vejo hoje muito mais uma desinstitucionalização das novas igrejas, em contraposição à antiga institucionalização. Vou pegar o exemplo. Nós temos a nossa igreja, a Assembleia de Deus do Mistério Belém, que é uma igreja institucionalizada, com uma hierarquia que é um pouco mais da tradição, e as novas igrejas vindo com uma igreja que tem um templo, uma igreja que tem 2 templos, mas que não tem nada de muita institucionalidade, aquela como se fosse uma empresa cheio de hierarquias, essas coisas. Vocês veem isso? Se veem isso, como vocês veem essa nova modalidade de igreja, que às vezes é uma só para comportar 3.000 membros, algo assim? Como é que vocês veem isso? Segura essa. Fala, Diego. Olha, eu acho que tem casos e casos. Eu acho que tem igrejas que são muito bem organizadas teologicamente, que são muito bem estruturadas teologicamente, que vêm de uma bagagem estrutural, e que nascem para ser um organismo único, né? Um objeto monocelular, e tudo bem. Agora, nós também sabemos que existem igrejas que nascem de dissensões basicamente humanas. Então, puxa, eu não concordo com tua forma de pensar, então eu vou me desconectar de você e vou criar minha própria igreja, seja uma igreja de bairro, etc, etc, mas que não tem uma visão clara de como é que está montando, para onde está indo, quais são os valores, etc. Então, acho que a gente tem que só tomar um cuidado de separar o que é A o que é B. No nosso universo, infelizmente, assim como acho que em todas as áreas, você tem as pessoas que não estão fazendo isso com o propósito ou com o coração em Deus. Eu acho que esse é o lugar onde a gente deve colocar o nosso racional. Qual é o propósito dessa igreja? Por que ela nasceu? Qual é o chamado? O que Deus tem para essa igreja? Eu acredito que Deus fala de maneiras diferentes para pessoas diferentes, e é por isso que eu acredito em estar ok se ter tipos de igrejas diferentes, porque eu acho que tem públicos sendo alcançados de formas diferentes. Mas eu gosto muito de entender qual é o princípio dessa igreja, que tipo de valores teológicos ou que tipo de valores do reino de Deus está se passando nessa igreja. Então, não acho que é errado você ter uma igreja de 1 membro, 2 membros, 3.000 membros, ou uma igreja institucionalizada que tem... Não, apóstolo eu não gosto não. Mas que tem presidente, vice-presidente, ministro da defesa e tudo mais. Mas para mim o que vale qual é o propósito, onde é que Deus está nessa igreja? Deus está no lugar que ele deveria estar? Ou há alguém na igreja querendo tomar o lugar de Deus? Essa pergunta. Nossa, é assim que eu gosto de pensar, mas deixa aqui o nosso pastor nos contar. Eu vejo também com muita preocupação, porque na grande maioria dos casos em que surge uma nova igreja, ela surge de um aspecto de divisão. E a divisão, geralmente, na grande maioria dos casos, não quero aqui generalizar, ela surge por uma disputa de poder, né? Em muitos casos, essa instituição ela passa a promover o seu apóstolo, o seu pastor, o seu líder. Então, o tempo todo, você vê nos banners, na divulgação da igreja, enaltecendo aquele homem, aquele homem, aquele homem. Então, esse mal está até no nosso meio, tá? Assembleianos e outras denominações, que a pessoa faz um banner, tá? E coloca o nome da igreja bem pequenininho, quase invisível embaixo, e uma foto ampliada, pegando 80% do tamanho do banner do pastor. Aos criadores de arte aí, ó, fique atento. Eu tenho uma certa aversão a isso. Eu acho que quem tem que estar em evidência é a palavra de Deus, tá? Então, eu
desde que eu cheguei na Viliara, lá no Rochidário, eu já combatia isso. Eu falei, eu não quero banners com a minha foto. E alguns acham que até que eu me acho feio demais, né? É isso que eu ia perguntar, por quê? Se você acha feio? Mas não é bem essa questão do complexo, ser feio ou deixar de ser feio, né? Eu me aceito como sou. Mas assim, eu vejo muita vaidade nessa coisa. Cuidado com a vaidade! De se promover. Então, as pessoas hoje estão criando igrejas porque ela não aceita dividir o poder com o outro. Então, ela quer a primeira cadeira. E se ela quer a primeira cadeira e lá não tem espaço para ela, ela vai lá e abre uma outra porta. Existe também a questão financeira. Tá? Porque um dia um amigo meu me falou, pequenas igrejas, grandes negócios. Que me propondo a criar uma revistinha, como Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Dizia, por que você não abre uma revista lá, Pequenas Igrejas, Grandes Negócios? Eu repreendi ele na hora, mas no fundo, eu tenho que concordar com isso. Porque a pessoa abre, ela passa a ser dona do relatório, das finanças daquela igreja que ela abriu. Então ele manda, ele consome dali o que lhe der vontade de consumir. Passa a ser um empresário. Passa a ser um empresário. Tá? Eu tenho a minha igreja. E o negócio dele enxergar a igreja como um negócio. Como né? negócio. Como algo que tem que dar lucro. Isso tem me preocupado muito nos últimos tempos, assim, o que eu vejo da igreja de hoje para a igreja de amanhã? Isso vai se consolidando cada vez mais e nós vamos gradativamente conhecer quem realmente serve a Deus e quem não serve. Quem realmente tem temor a Deus e quem não tem. Surgiu uma dessas igrejas em Goiânia, por ética eu não vou citar o nome dela, mas era a igreja, lotou de jovens, deu 2.000, 3.000 pessoas assim, saiu de tudo quanto é denominação e foi para lá. Cantava esses hinos dos mais modernos, e luz piscando para cá, não sei o que e tal. E começou a preocupar os pastores da igreja lá. Porque aquela igreja atraiu a juventude da cidade para lá. Mas 2 ou 3 anos depois começou uma brigalhada na direção daquela igreja, mas de chamar a polícia. Eita! E acabou. Como diz o Diego, era o chocolate. Acabou. Virou pó. Por quê? Aí eu volto a fazer uso de uma palavra que o Diego falou agora há pouco. Propósito. Não tinha propósito. Tinha objetivos humanos, tinha metas humanas. Eu vou ser o líder. Não, eu não concordo. Você tem que dividir comigo. Tem que dividir com o Gabriel. Se não for assim, a gente não tem acordo. E aí virou aquela briga só e o negócio virou pó. Olha, eu trazendo as polêmicas, né? A gente trouxe uma parte que é meio preocupante, né? Dessas igrejas. Mas eu vejo um outro lado também interessante, que aí esse lado eu gosto. Normalmente nessas igrejas, tanto as que estão surgindo, algumas, né? Não dá para também generalizar, algumas que estão surgindo, e algumas das tradicionais que estão apertando o F5, estão dando uma atualizada. Eu tô vendo nesses últimos 2 anos, pós-pandemia, uma preocupação maior com a palavra. Tanto que eu tô vendo muitas igrejas que agora eles não têm mais 4, 5 grupos. Eles têm um grupo de louvor, que tem um período pro louvor, sei lá, 1 hora. E eles têm uma palavra muito bem estruturada de pelo menos 1 hora. Então, se tem um lado ruim de algumas novas igrejas que surgem, também tem um lado bom de outras novas que surgem e das nossas que vão sendo atualizadas nesse sentido. Passou-se um tempo que o pessoal falava que essas igrejas novas e era só louvor, louvor, louvor. E eu tô vendo algumas delas vir com a nova preocupação em ter uma palavra muito bem estruturada. Nós temos alguns exemplos, o Diego pode até citar mais, que ele conhece mais que eu, que ele é muito mais inteligente. Mas eu tô vendo algumas novas vir com essa pegada e eu gosto disso. Isso até força as nossas também a se atualizar e melhorar. O que vocês veem?
Eu acho assim que a igreja em si, ela, é o que eu falei aqui no início, ela tem que viver entre a tradição e a atualização. Se ela conseguir vivendo a tradição e a atualização ao mesmo tempo, aos modelos, tá? Porque se pegar um grupo de louvor dos anos 70 e comparar com um grupo de louvor de hoje, não tem nada a ver. Mas a igreja, eu acho que ela tem que ter uma personalidade muito forte, vigorosa. Ela tem que ter uma identidade muito forte, né? E para isso a gente precisa tirar o homem da frente e colocar a igreja. A igreja tem que ter uma identidade. Durante o período da pandemia eu comecei a investir nessa questão de fortalecer a identidade da Viliara perante a sociedade, essa coisa toda, e tivemos algumas dificuldades porque era aquele vai e vem, volta tudo, para tudo, né? Mas agora para 2023 nós queremos um canal de mídias, uma divulgação da igreja, que a gente consiga mostrar o que acontece lá dentro para a sociedade de uma maneira muito mais clara, com pequenos flashes dos cultos, mostrando o nosso louvor, mostrando a nossa alegria, mostrando a palavra que é ministrada lá dentro para a comunidade. E isso eu acho que a igreja precisa muito mais disso. Porque, queira ou não queira, você pode observar o seguinte: nós temos uma certa mania. Os evangélicos em si, eles falam de crente para crente, né? Por quê? Se eu pegar aqui as entrevistas, os programas de rádio das nossas igrejas, é tudo falando para crente. Entrevista o pastor fulano e ele vai falar do seu ministério, da sua vivência lá, essa coisa toda. Nós precisamos falar ao ímpio. Nós precisamos falar ao que não tem ainda a salvação. Então, de que forma que nós vamos falar? Não é só aquela mensagem como se fazia antigamente, você ia para debaixo de uma árvore lá e começava a pregar no culto ao ar livre, Jesus salva, cura, liberta e leva para o céu. Se eu começar a mostrar o nosso grupo de louvor cantando lá, com muita alegria, eu estou dizendo, eu estou passando uma mensagem para ele, o seguinte: lá tem felicidade, lá tem alegria, lá tem entusiasmo, lá tem vida. E é isso que nós queremos passar para quem está lá fora, através do Sal e Luz, através das nossas mídias, colocar um pouquinho do que acontece dentro da igreja para fora da igreja. Deixa eu falar do Missão Sal e Luz. Só para explicar para quem não é do Viliara, a Missão Sal e Luz foi um projeto que nós iniciamos foi esse ano, né? Nós fizemos quatro vezes. Nas 3 primeiras nós fomos para frente do Shopping União, e enquanto um grupo cantava e tocava, outro grupo saía entregando literatura, e teve um dos episódios que teve um grupo no Farol fazendo encenação, mostrando cartazes de Jesus te ama. E aí nós tivemos a grande felicidade de agora, no sábado, dia 17 de dezembro, de fechar o Missão Sal e Luz no palco, e olha até o nome, Natal Luz de Osasco, e onde o grupo Hope, que é da Viliara, cantou 6 músicas durante 45 minutos. Enquanto eles cantavam, os demais jovens iam entregando as literaturas. Tinha em média ali umas 600 para 800 pessoas, até pelas literaturas que a gente entregou, deu para calcular, mas foi muito bom. É a igreja saindo realmente para fora das 4 paredes para pregar o evangelho. Tem um grande teólogo americano que diz que se você quer conhecer bem uma igreja, pergunta no bairro dela quem é ela. Interessante. Se o bairro não souber quem é a igreja, essa igreja tem um problema. E como conectar
essa sociedade. E aí eu vou pegar o exemplo do Vilhara, porque agora eu estou vivendo isso. Hoje nós temos um bairro, no Vilhara, que ainda é um bairro de pessoas mais velhas, pessoas mais reclusas em casas. Por exemplo, eu saio na rua domingo de manhã, domingo à tarde. O domingo quase não tem ninguém na rua. Como conectar a igreja com uma sociedade que está cada vez mais enclausurada em prédios ou em suas residências, mas não tem mais a cultura de viver na rua como antigamente as pessoas viviam. Tipo, domingo, tá lá lavando o carro com o vizinho, conversando. Hoje a gente não vê mais isso. Isso nas casas. Nos prédios, muito menos. Como conectar a igreja à sociedade? Hoje eu tô capcioso, né? Eu acho que aí é onde que nós precisamos usar a força das mídias sociais. Porque se eu fizer um pequeno vídeozinho de 30 segundos do que aconteceu dentro do culto e pagar para o Facebook, eu vou delimitar uma região que eu quero que aquele vídeo seja exibido, né? Por quanto tempo, e eles vão calcular um custo daquilo para mim. Eu já fiz essas experiências algumas vezes. Em 3, 4 dias você atinge 5.000 pessoas. Porque a pessoa naturalmente, passando no Facebook, ela vai aparecer aquilo para ela, patrocinado. Então, se ela não vem até a igreja, se não encontro ela lavando o carro na rua, se ela não vai mais à feira para que eu possa distribuir minha literatura lá na feira para ela, eu vou até o celular dela. Sentada na poltrona, ela vai ver a igreja. E algumas pessoas que chegaram na Viliara vieram através da divulgação da Viliara. Sim, eu estava conversando, tivemos exemplo. Viram a nossa divulgação e saíram procurando onde ficava aquela igreja. Desceram no Uber, na porta da igreja, e eu lembro até hoje o dia que eles estavam chegando e dizem assim, essa aqui ó, que a gente viu no Instagram. E hoje estão conosco, tocando, cantando e contribuindo fortemente lá para que a gente possa avançar. Então, para 2023, eu já chamei todas as áreas da igreja, eu chamei o Ragnar, chamei, que é o nosso conjunto de jovens e adolescentes, chamei as irmãs, chamei o departamento de família, que agora vai estar aos cuidados do pastor Paulo Luiz, para que nós pudéssemos fazer um planejamento mais agressivo e com metas, tá? Porque quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar que chegar tá bom. E nós precisamos saber onde que nós queremos chegar. Então nós vamos trabalhar de forma mais organizada. Tentei fazer isso lá atrás, quando nós fizemos aquela reunião de análise de SWOT para ver os nossos problemas, nossas oportunidades, mas em seguida voltou toda a questão da pandemia e a gente teve que segurar. Mas agora eu acho que esse vento já está passando e nós vamos conseguir fazer um bom trabalho na Viliara, planejando. Porque uma igreja, ela cresce quando ela é fortalecida em todas as suas áreas. Chamei o departamento infantil, traçamos o objetivo. Chamei Ragnos, traçamos um objetivo. Chamei as irmãs, traçamos um objetivo. Chamei escola dominical, acabou de me mandar os objetivos aqui. Então, quando todas as áreas da igreja começarem a ter um ritmo melhor do que temos hoje, a igreja tem um ritmo melhor. Ela vai crescer. E aí, em todos os planejamentos que nós fizemos, eu fiz uma pergunta. Aonde que entra aqui o não crente? Qual é o viés de evangelização que nós temos aqui na tua programação? Na escola bíblica de férias, nós vamos sair de casa em casa aqui, convidando as crianças para vir para conosco aqui na escola bíblica de férias. O Ragnar, além do Sal e Luz, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Então, a igreja, ela não pode perder o seu foco principal, ganhar almas. Eu acredito que nós só ainda estamos aqui na Terra por causa das almas que o Senhor quer alcançar. Por qual outra razão Deus nos deixaria aqui
exposto ao pecado, a tantas lutas, tanta dificuldade, se não tivesse mais propósito de ganhar almas. Então, qualquer área da igreja, qualquer igreja que não tenha foco em almas, ela perdeu seu objetivo. Ela virou um clube, né? Clube social. Virou um clube social. Eu tive, só dando meu pitaco aqui, eu visitei uma igreja na Flórida. Como que é? Não, esquece. Não. Só pra contar o Fala contexto de de novo. onde tá vindo aqui. Visitou uma igreja onde? Na Flórida. Ai, que chique, gente. E- Eu visito uma igreja aqui em quilômetro 18. E eu estava conversando com alguns pastores de igrejas, onde um dos departamentos mais fortes que ela tem é o departamento infantil, é o Kids. E eles investem muito nessa área. Primeiro porque hoje em dia é muito difícil você estar em uma igreja que não suporta teu filho. No sentido de, cara, levar seu filho no momento da palavra para uma salinha para ele fazer desenho não é evangelismo de criança. Não é você preparar a criança. Isso não funciona. Então as igrejas têm investido muito em criar departamentos infantis que façam com que as crianças obriguem os pais a estarem na igreja. E é muito interessante porque lá onde eu visitei, eles tinham um contrato com um clube que ficava próximo à igreja, e aos finais de semana, em horários de não culto, eles abriam esse clube, esse espaço, essa quadra, com atividades infantis, porque as crianças convidavam os amiguinhos para vir brincar com eles, e aí, enquanto eles estavam lá, obviamente os pais estavam fora, e era o momento dos pais serem abordados. Olha, essa é a nossa igreja, a gente trabalha para a sociedade, etc, etc, etc. Incrível isso. Então, e as crianças se conectavam, faziam amizade, e é muito difícil quando seu filho fala assim, eu quero ir nessa igreja, que você vai dizer não, e etc, etc. Então, eu achei uma visão muito interessante de uma forma de você contribuir para a sociedade, que é, poxa, aos finais de semana, ao invés de seu filho estar lá assistindo porcaria na televisão, ele tem uma atividade monitorada, uma atividade física, preparada com amor pela igreja, ao mesmo tempo que ao servir a sociedade, você encontra o espaço necessário para falar da palavra de Deus. Eu achei essa visão maravilhosa, achei que valia compartilhar aqui. Eu faço teologia, né? Tô de férias, graças a Deus. E esse semestre, numa das matérias, eu li um livro sobre a igreja e a sociedade, e aí dentro desse livro ele fala da importância do departamento infantil nas igrejas. Nossa, quando eu li aquilo ali, eu falei, meu Deus do céu. E aí ele fala da coisificação da criança nos cultos, que você, em algumas igrejas, você fala, não, a criança não é bem-vinda naquela igreja, porque ela é jogada realmente numa salinha para ficar desenhando, enquanto o pai anda no culto. E aí ele fala, inclusive, que, não, às vezes as crianças estão no culto, e elas, como naturalmente são crianças, andam na igreja, começam a conversar e elas são prontamente repreendidas, quase excomungadas da igreja, e já nasce na criança aquele sentimento, você não é bem-vindo aqui. E quando ela vira um adolescente, com tudo isso, ela fala, por que eu vou lá se eu não sou bem-vindo aqui? E aí isso começa lá atrás, criando, e aí quando chega na adolescência, você tem um adolescente que o culto não é um lugar que ele se sinta, ele não se sente à vontade. Perfeito. E aí ele falou que do contrário, e aí eu tenho um exemplo que a minha filha, por exemplo, lá no Padroeira 2, vira e mexe, o pastor Nivaldo chamava ela pra cantar. Tão bonita, mãe, amor da minha vida, mãe, minha melhor amiga, quem te conhece te quer, mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mulher. E ela ia na frente e cantava. Foi em outras igrejas, travou. Não cantava nas outras igrejas. Inclusive foi chamada para cantar numa igreja e travou. Mas no Padroeira ela subia no púlpito na maior cara de pau e cantava. Eu falava, meu Deus. Então ela entendia que aquele lugar era um lugar dela. E aí aquilo vai crescendo, crescendo, crescendo. Vira um adolescente e começa a trabalhar na igreja. Porque assim foi a minha experiência. Eu fazia peça na igreja, eu cantava na igreja. Meu Deus, eu cantava. Eu era coroinha. Meu pai também foi coroinha, você acredita? Eu zoo com ele até hoje. Coroinha. Eu queria ser exorcista, não deu uma Senhor. carreira, não foi pra... Mas eu comecei a tocar bateria com o quê? Comecei a me interessar pela bateria com 8 anos. Ainda era das crianças. Comecei a tocar bateria com 12.
dos adolescentes. Então eu já vinha trabalhando na igreja. Deu tempo de aprender, né? Mas nós temos Eu acho que eu aprendi. temos um erro que nós cometemos, e isso em toda a sociedade. O período de aprendizagem, maior aprendizagem da criança é de 0 a 2 anos. Ela está descobrindo tudo, né? E é um período que ela aprende por tentativa e erro. Acerto e erro. Ela vai, pega na caneca, aí você fala, não pode. Bom, acabei de descobrir que não pode pegar aqui. Tá? Ela tenta, vai para o outro lado, põe a mão na tomada. Não pode. Nossa, eu passei isso essa semana com a minha filha. A gente faz isso, tá? 80% a gente dizendo para ela, não, 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 não. E é uma fase da criança que as pessoas não se dedicam a dizer, tá, o que pode fazer, tá, o que deve fazer. Mas a gente vai cerceando ela o tempo todo. Não, 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 não. E ela vai descobrindo o que pode e o que não pode através da tentativa. E muito não mais sobe, do que não pode, né? vai cair. Cuidado, não pode descer aí. Tá? Não sai. Não abre a porta. Então, o não é predominante. Isso tem estudos científicos para isso, que o não é predominante de 0 a 2 anos, quando o sim deveria ser predominante. O estímulo do que ela fez certo, palmas, parabéns, tá? Que legal que você fez, né? Só que nós fazemos exatamente o contrário. Se a Jefferson estiver vendo Nós isso... cerceamos, e aí nós começamos a nos perguntar depois por que a criança tem uma certa limitação. Porque ela não é criativa, por que Por que ela não é criativa? Exato. Por que ela não toma iniciativa? Porque alguns criaram bloqueios nessa fase da vida e não tiraram mais o bloqueio. É como aquela amarração no pezinho do elefante. Exatamente. E ele não descobre jamais a força que tem. Jefferson vira e mexe fica mandando vídeos sobre isso. Ao invés de você falar não pra criança, você troca por alguma outra coisa. Tá bom, meu amor, tô vendo os vídeos, fica tranquila. Mas é muito interessante, porque a gente tem pouco isso também. Normalmente a gente tá lá na labuta, principalmente na igreja. A gente tá lá trabalhando. Mas poucos momentos a gente senta pra discutir igreja. Discutir projeto, propósito, qual é o futuro. A gente dificilmente faz isso. A gente simplesmente pega pra fazer e sai fazendo. Hoje mesmo eu recebi um convite de um pastor que tem a minha idade. Olha, pastor com a minha idade. Muito chique ele. E amanhã nós vamos sentar para conversar um projeto para a igreja dele. Aquela igreja que estava ainda? Não. É do nosso ministério. Para a igreja dele ser conhecida no bairro, para ele ter uma relação da igreja com o bairro. E eu falei, nossa, que legal que tem pastores, e não importa a idade, né? Nesse caso ele é novo, mas nosso pastor aqui que tem 152 anos também tem essa visão. Você vai ser disciplinado. Mas são ideias, são pastores que têm a cabeça jovem que falam, olha, a minha igreja precisa estar inserida na sociedade, tem que haver essa troca. Então isso é muito legal. E é desse aspecto que eu vejo que a igreja do futuro, e não no futuro longínquo, no futuro próximo, ela está muito bem servida, por um lado, de bons pastores e de bons ministros que estão querendo levar por um rumo legal. Falei bonito agora. Um dos grandes desafios da igreja para o futuro é gerar comprometimento. Engajamento. Aqueles engajamento das pessoas que vão fazer. Porque nós vivemos uma revolução de informações e no meio dessa revolução de informações elas surgem milhões e milhões de ideias para tudo. Quando você fala com as pessoas, tem ideia. Todo mundo tem um pitaco para dar. Na hora que você marca a reunião para concretizar, vamos à prática, aí você já pode reduzir a 90% do público que deu a ideia. É a história do Gideão, né? De Gideão, já Aí
De 32 mil, eu acho que na época do Gideão sobrou muito. Havia uns 300. Então, pra gente achar 300 hoje... Eu tive a reunião de condomínio segunda-feira. Todo mundo reclama no grupo. Chegou na reunião, não tinha 15 pessoas. Essa mesma síndrome, ela permeia sobre a igreja. Nós não temos pessoas que dizem assim, olha, eu estou dando uma sugestão e eu sou o primeiro. Pode contar comigo. Bora fazer. Eu estou o primeiro, vamos fazer? Vamos. Então, esse vamos fazer, ele é fundamental para nós. Porque a igreja está precisando disso nos últimos tempos. Pessoas comprometidas que digam assim, nós vamos fazer. E a igreja do futuro me preocupa muito. Esses dias eu estava ouvindo o pastor Hernando Dias Lopes falando sobre exatamente essa preocupação, que numa geração a igreja pode ser interrompida. O que aconteceu na Europa, o que está acontecendo na Ásia, numa geração, tá? Não houve sucessão suficiente de pessoas comprometidas para tocar aquelas igrejas, para manter aquelas igrejas, para sustentar a palavra, para continuar se doando para aquilo. E aí, numa geração, você vê a igreja tendo um decréscimo violento. Tanto que tem filósofos chamando a Europa atual de uma Europa pós-cristã. E eu realmente ainda tenho medo que isso possa acontecer no Brasil. Mas as últimas experiências que eu tenho visto é uma geração de jovens que tem surgido com um compromisso para continuar e até melhorar, porque assim, para mim sempre uma geração tem que melhorar alguns aspectos da que passou. Então você tem que sempre melhorar. E eu tenho visto, tanto na nossa igreja quanto nas igrejas que eu tenho visitado, vixe, meu pastor tá aqui, meu Deus, que tem jovens, jovens eu digo assim, não jovens de 15, 17 anos, não jovens de 30, entre 20 a 40 anos, que tem essa pegada... Um 42 para eu me sentir jovem. Não, já foi. Que tem essa pegada de vir com um comprometimento, de vir com ideias e vir fazer. É claro, você tem muita gente de banco, muito palpiteiro, mas eu tenho visto muita gente querendo fazer. Eu sei que talvez não seja a visão de todo mundo, mas eu sou otimista demais, eu acho também, né? Eu me alegro quando eu percebo esse despertar, tá? Que vai começando. A minha oração constante tem sido: Deus, eu sei que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. Mas que o Senhor guarde a nossa congregação aqui, Viliara, para que isso passe longe daqui. E graças a Deus nós estamos colhendo bons frutos. Nós temos visto uma evolução dos jovens na igreja significativa. Tá? O nível espiritual vem aumentando dia a dia. Tá? Quando a gente vê numa reunião de oração, lá numa sexta-feira chamada Sexta Extra, 40, 50 pessoas ali orando às 23 horas, vai até a meia-noite, buscando e adorando. Isso é um sinal altamente positivo, né? Agora, nós precisamos estimular isso para que não fique limitado a uma Viliara. Sim. Eu tenho visto em muitos lugares a reclamação tem sido generalizada de dirigentes, tudo, que não consegue mais realizar as suas atividades, não consegue colocar em prática alguns projetos da igreja por falta de pessoas realmente voluntárias. É por isso que muitas vezes o que acontece na Viliara, não é que eu sou contra a Viliara estar junto, fazendo um trabalho aqui, outro acolá, no setor, essa coisa toda, vai para a vigília aqui, vai para lá, não sei o quê. Não, eu acho que esse trabalho é extremamente importante, porque tem determinadas congregações que ela sozinha ela não consegue fazer quase nada, porque ela tem 10 jovens, ela tem um grupo de 15. Mas se você pegar uma congregação mais estruturada, um Rochidade, uma Viliara,
um Cipava, ele tem o seu corpo, tem vida própria. Então a gente precisa pegar esses e fazer acontecer, tá? Estar permanentemente estimulando eles. E aquela história, né? Tá com dificuldade, pede ajuda para quem tá fazendo. E outra, nós temos falando de nossa igreja agora, nós temos uma liderança regional que na verdade ela não é liderança de jovens, eles são líderes de líderes. Então, o líder tá com a necessidade, vai buscar. Não fica se matando sozinho, não. Eu vou fazer aqui dentro das minhas forças. Não, busca a liderança regional. Fala, me ajuda aqui, tô precisando. E com certeza vão te ajudar. Se não ajudar, fica no pé. Eu sempre fui assim, o chato. Boa! E aí, gostou desse papo? Nós vamos agora caminhar para o final aqui. Nós vamos entregar a palavra novamente para o pastor Isaías, para que ele faça as considerações finais. Pastor, fica super à vontade para dar um recado para a tua igreja, para dar um recado também para as pessoas que virão a ser da tua igreja depois desse podcast, depois das 5.947 visualizações da dancinha. Com dancinha. Fica à vontade, pastor Isaías, casa é sua. Nós vamos mandar o link desse podcast para Goiás, Eita! Tocantins, tá? Para que nós possamos ir fazer a dancinha, se nos tornando interestaduais, né? E ampliando aí o nosso público. Mas assim, eu quero finalizar dizendo que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ela não morreu, ela não morrerá. Ela vai até o arrebatamento da igreja, uma igreja comprometida, uma igreja viva, uma igreja autêntica. No meio disso vai surgir muitas pessoas dizendo, sou igreja, mas não são. Tá? E não é eu, não é você que vai fazer esta peneira, dizer, qualificar quem é e quem não é. Enquanto isso, ao invés de ficarmos olhando para os lados e dizendo, esse não é, aquele não é, vamos olhar para frente sobre a nossa responsabilidade de fazer. Enquanto nós estivermos fazendo, avançando com o reino, aqueles que são vão avançar também. E aqueles que não são, o Senhor vai tratar desse negócio depois com eles, tá? Posteriormente. Mas não cabe a mim, a você, ficar qualificando quem é, quem não é. Mas sim trabalharmos para uma igreja autêntica, uma igreja viva, uma igreja que tenha identidade forte, que tenha personalidade forte, toda fortalecida no Senhor, porque é Ele que nos dá graça para que possamos continuar. Você, Diego, fala aí, crente. Pode finalizar, eu estou satisfeito. Bom, é isso aí, mais um episódio finalizado com grande sucesso. Você que está aí em Goiás, Tocantins, tem gente nos assistindo também, por incrível que pareça, na França. E Olha tem aí. um também que assiste, eu acho que agora ele tá na Suíça, porque cada dia ele tá num lugar. É o Wesley, né? Chique demais, cada dia tá num lugar, eu acho que ele tá na Suíça. Mas enfim, estamos aí. Ó, não esquece, curte o vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações. Tudo isso no YouTube, é isso mesmo. Aí você vai lá no Instagram, segue a nossa página, @FalaAíCrente Podcast, e também no TikTok. Por quê? Tanto no Instagram quanto no TikTok, a gente faz vários cortes do nosso podcast e solta lá para você acompanhar os teasers. Você pode assistir, ser edificado e evangelizar também através das redes sociais. Nós falamos aqui hoje sobre isso, tá? Então vamos lá, fala aí, crente. Posso pedir mais...